Boa noite para você que está acompanhando ao vivo o grupo de estudos Solidariedade, o grupo da Doutrina Espírita. Para você que vai assistir depois, bom dia, boa tarde. E este curso também é em conjunto com o grupo Espiritismo com Kardec, o ECK. E, então, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, por favor, Espírita, para você que vai assistir depois, bom dia. Estou dando um retorno aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre pluralidade dos mundos habitados. Então, nós vamos conversar sobre isso, claro, de uma forma mais voltada para o mundo espiritual, ok? Por favor. Então, vamos lá. A pergunta que Kardec faz aos espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos responderam para ele que são habitados. Porque nós não somos os primeiros em inteligência, nem em bondade e nem em perfeição. É engraçado, né? Porque realmente é uma das coisas que a humanidade sempre acha, né? Só existimos nós no universo. Mas um universo tão vasto, tão grande, por que seríamos só nós? E sempre somos nós os inteligentes, os bons, os perfeitos. Imagina, né? Nós ainda estamos aqui em aprendizado e em todos os lugares aí tem gente também em aprendizado, né? Vamos lá. Francisco, o Igor parece que está entrando. Então, vamos lá. Olha só. Essa aqui é uma foto de um dos nossos satélites, né? Como que é o nome? Fugiu agora? Francisco. Observação lá. Não, de quem tira a foto? Da Hubble, né? Isso. E que é uma foto de uma das partes do universo. Então, quando a gente olha uma foto dessa, a gente pensa, puxa vida, né? Deus iria criar uma coisa maravilhosa dessa, com tantos planetas, né? Tantos sóis, tantos sistemas, tantas estrelas só para nós? Nós nos achamos, né, gente? Mas pensar que todos eles têm uma habitação, tem pessoas, né, tem seres, eu acho que é incrível, né? Imaginar que podemos ter contato com eles seria incrível também. Por favor. Não quer passar, é? Está nos sabotando? Boa noite, Igor, tudo bem? Boa noite, dona Cláudia, boa noite a todos. Desculpa o atraso. Tudo bem. Nós estamos falando sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, como nós começamos a conversar, Deus não fez o universo só para nós, né? Nós não somos nem os primeiros, nem inteligência, nem bondade, né? Nós somos parte do universo, somos importantes? Claro que somos, né? Senão Deus não criaria cada um de nós, mas nós não somos os únicos. Inclusive, eu gosto muito de falar, para quem já assistiu a saga de Star Wars, aliás, anteontem foi o dia de Star Wars. Em Star Wars é muito interessante, porque ela mostra exatamente os vários mundos, né? Seus diferentes seres, cada ser naquela saga, né? Naqueles filmes, são adaptados para o planeta que eles vivem, né? Então, uns vivem num lugar mais árido, outros mais cheios de florestas, né? E é interessante você ver ali e imaginar, poxa vida, isso é a perfeição, né? Cada um adaptado para o mundo. E tem essa imagem aqui que foi colocada nesse slide, que é do filme Avatar, que é maravilhoso também, né? São seres também adaptados para o mundo deles e que vivem em perfeita harmonia com a natureza, né? É muito bacana imaginar que nós deveríamos viver assim, e na realidade o que nós estamos fazendo é acabando com a nossa natureza, né? Nós imaginamos tanto como é o universo, como são seres, queremos contatos com eles, mas o que fazemos pelo nosso planeta?
né? É algo a se pensar. Então, olha só, Deus povoou os mundos de seres com o objetivo de chegar à perfeição. Nós vamos ter aí para frente uma aula sobre espíritos, né? Então, Deus nos criou simples, ignorantes, para que nós evoluíssemos, aprendêssemos a ser bons, a amar, a viver em comunidade, até chegar lá à perfeição. Então, no universo, gente, não tem nada inútil. Tudo tem uma utilidade no universo, né? Então, são criações sérias. E essas criações não são só para embelezarem os nossos olhos, né? Nós achamos lindo quando tem novas descobertas, né? Como esses dias se descobriu até que a Lua tem um lado colorido. Aquilo é a coisa mais espetacular que eu vi na minha vida. É imaginar isso. Então, não é só para nos embelezar, tem algum motivo para que daquele lado ela ser colorida, do lado de cá não, por ela ser daquela forma, e qual a relação. Agora que eu acho que nós vamos começar a descobrir qual a verdadeira relação dela com a gente, né? Então, existem também mundos que são semelhantes ao nosso. Um pouco disso ele quis retratar lá em Avatar, né? Existe uma certa semelhança. Só que quando se diz em conexão espiritual, aqueles seres daquele planeta, eles tinham uma conexão muito maior com o divino. Por quê? Essa conexão deles estava na relação entre eles e a natureza. Tanto que quando eles precisavam que um animal fizesse algo para ajudá-los, eles se conectavam fisicamente com aquele animal, né? Tinha a árvore da vida, né? Que era muito bacana mesmo. Oi, boa noite, Flavinha. Por favor, Fê. Ó, olha que interessante, a constituição física dos diferentes globos não se assemelham de forma alguma. Então, por mais que o homem vá descobrir planetas semelhantes à Terra, eles não são iguais à Terra. Cada um deles está num momento de evolução. Cada um deles tem os seus habitantes, os seus seres adaptados para eles, como nós estamos aqui, tá? Engraçado que a Flávia não está aparecendo aqui para mim, ela está online? Certo? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma colocação, Igor? Não, não, acho que eu só ia falar que acho que a Flávia entrou e saiu. Ah, tá, tá. É que eu não a vi mesmo. Por favor, Fran. Olha só. Cada ser de cada mundo tem sua composição física correspondente. É o que eu falei antes. Então, por isso que eu repito quando a gente fala da saga de Star Wars, por exemplo. Porque lá realmente você vê a constituição física daqueles seres adaptado para aqueles planetas, né? Tanto que nós, por exemplo, se formos para Marte, nós não vamos conseguir sobreviver por conta do oxigênio do que tem lá e tudo mais, né? É bem diferente. Pode ir? Olha lá. Cada mundo tem a sua fonte de calor. Então, nós aqui temos o Sol, né, que é a nossa fonte de calor. Mas outros mundos têm a sua fonte de eletricidade, de calor diferente. Claro, adaptado para onde eles estão e para a necessidade deles, né? Então, é difícil a gente imaginar como ser essa fonte de calor sem o Sol, mas existe, né? Exatamente para a adaptação daquele mundo. Por favor. Então, vamos lá. Nossa, nós estamos indo muito rápido. Diversas categorias de mundos habitados. Olha lá, a evolução dos mundos está relacionada ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Isso é muito importante a gente pensar, tá? Então, nós estamos no planeta. Oi, Flavinha, tudo bem? Nós estamos. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Então, todos nós estamos aqui no planeta Terra porque nós temos a ligação com a evolução. Então, nós estamos em evolução, numa evolução parecida. Cada um de nós está no momento evolutivo, por mais que pareça que somos iguais, tá? Mas são parecidos. Existem espíritos aqui que estão em missão,
para nos ajudar estão um pouco acima de nós nessa evolução? Tem. Tem espíritos que estão um pouco abaixo de nós na evolução? Tem também. Porque essa miscigenação, um ajuda o outro a evoluir, tá? Então, ó, há mundos inferiores à Terra, tanto física quanto moralmente. Então, vamos, assim, melhorar um pouquinho, gente, para a gente não precisar ir para um mundo mais inferior, né? Vamos dar uma melhorada para pelo menos ficar aqui por um tempo. A gente já sabe mesmo como que é a situação, a gente já sabe como que a gente tem que ficar para poder ficar bem aqui nesse planeta, então vamos ficar por aqui mesmo, porque já pensou ir com mais dificuldade? Voltar lá para o tempo das cavernas, ou voltar lá para o tempo medieval? Melhor ficar aqui agora com esse avanço que tem, né? Para não reclamar muito, não. E existem planetas, gente, que estão no mesmo grau de adiantamento do planeta Terra, tá? Outros estão mais ou menos superiores em todos os sentidos. Então, podemos batalhar aí para ir para um mundo melhor, né? Lá na época que Kardec estava escrevendo o Espiritismo, ele falava na Revista Espírita, que era o seu jornal, né, de estudos, que Júpiter estaria mais evoluído que o planeta Terra, né? E eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte, que ela já evoluiu tudo que ela tinha para evoluir aqui, e ela vai, ó, para Júpiter. Eu falei para ela que eu não estou apta, mas eu vou tentar. Como o Júpiter tem uma camada lá de poeira em torno dele, tem umas pedrinhas, eu falei, vou sentar numa pedrinha dessa, né? Aí, a hora que ela conseguir enganar a galera lá, eu entro. O que vocês acham, né? Acho que é uma boa, né? Mas eu tô achando que vou voltar para cá mesmo, né? Vamos tentar manter um pouco o padrão de bondade aí para a gente ficar por aqui, né? Mas é interessante a gente imaginar, né? Talvez esses sejam um dos motivos que não conseguimos ainda um contato propriamente dito com outros mundos, né? Porque nós ainda, alguns que são mais evoluídos, talvez seja um pouco mais difícil para nós entendermos, né? Essa comunicação com eles, né? Talvez eles nos vejam mais e nós não os vemos, né? Pode ser, isso é uma hipótese, né? Com todo o avanço aí da tecnologia, a gente ainda acha que vai ter muitas surpresas por aí, né? Por favor. Olha só. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral quase não existe. Então, se nós formos pensar no planeta Terra, lá no começo, a gente vai vendo, né, do que foi acontecendo com os povos, nós vamos vendo isso, né, naquele tempo, no mundo mais inferior, a Terra também tinha toda essa paixão, né, a gente quase não tinha uma melhora moral. Então, ela foi evoluindo. A gente vê ali na época, por exemplo, de Jesus, que é uma das nossas referências, né? Que ele tentou trazer essa moral, melhorar a moral da humanidade, né? Ele simplesmente veio nos ensinar a amar. Alguém já conseguiu aprender? Não. Depois disso? Alguém aqui levanta a mão? Eu já aprendi totalmente. Não? A Flávia até se escondeu. Mas nós estamos no caminho, não estamos, gente? Olha, vocês terem que estar aqui numa quarta-feira à noite para me ouvir, oxe, já é para querer estar bem melhor, né, não? Ah, é? Tão ruim assim? Olha como... Viu, Francisco, como a gente descobre as coisas? Você percebeu, né? A gente acha que está abafando no negócio e a gente descobre que é um sacrifício. Olha só, né? Você vê essa imagem aí, eu trouxe da internet, é exatamente falando sobre as pessoas que pensam só no material, querem agarrar, mesmo que seja ali na parte de internet, de inteligência, que é tudo para ela, né? E em algumas coisas nós achamos que é tudo nosso mesmo, né? Cada um de nós está no momento ali. Por favor, alguém quer falar alguma coisa? Não? Estão entendendo alguma coisa? Olha só, à medida que se desenvolvem, a influência da matéria diminui. Mais avançados, vida toda espiritual.
É o que eu falei, nós vamos ter uma aula mais para frente para falar dos espíritos, e é uma coisa que nós vamos ir entrando mais no assunto conforme vai passando o estudo. Então, quanto mais desenvolvidos nós formos, mais espiritual nós somos. Então, nós vamos deixando a matéria. Por isso que até existe uma confusão aí. Um espírito puro, na escala espírita que nós sabemos até hoje, que podemos chegar até o espírito puro, ele não reencarna. Tá? Um espírito puro não reencarna. Então, se alguém falar assim, fulano aqui na Terra é um espírito puro, não é. Ele pode ser um espírito superior, ok, um espírito bom, benevolente. Puro, não. O puro, ele pode nos auxiliar, mas reencarnar para viver uma experiência na Terra, ele não precisa mais, tá? Tudo bem? Olha lá, mundos intermediários. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam. Um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento que se encontram. Então, esses mundos intermediários, ainda existe a mistura do bem e do mal. Então, segundo o grau de adiantamento, ou o bem pode estar um pouquinho acima, ou o mal um pouquinho acima, então um vai acabar sobrepondo o outro, tá? Por favor. Olha lá, nos mundos primitivos é onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Então, vamos lá. Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Então, eles não têm conhecimento das coisas, eles estão ali iniciando. Eles vão para esses mundos primitivos para começar a aprender as coisas. E conforme eles vão evoluindo, o próprio planeta evolui e eles também vão evoluindo, tá? Nós estamos aqui, gente, ó, no mundo de provas e expiações. Eu adoro essa imagem. Essa imagem que coloca o planeta Terra como escola. Muitas pessoas falam que nós aqui no planeta Terra somos doentes e que nós vivemos num mundo hospital. Mas a gente não está aqui só para sofrer. Aliás, nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. O mal ainda predomina no planeta Terra? Nós estamos vendo que sim, né, gente? Não está na cara, na nossa cara aí, não é verdade? Né? Então, a Terra pertence a essa categoria de mundo de provas e expiações. Nós ainda vamos ficar muito tempo nessa categoria de mundo, porque para que a Terra passe para um mundo melhor do que ela é, que nós vamos ver daqui a pouco, vai precisar que a grande maioria dos seres que aqui estão evoluam. Então, quando nós olhamos no nosso próprio ambiente de trabalho, na nossa família, os nossos vizinhos, nas notícias que a gente vê na TV, a gente percebe que ainda estamos neste mundo onde o mal ainda está prevalecendo. É ou não é? Nós temos ainda muito que aprender. Nós temos que ir e vir para este mundo muitas vezes para tentar ajudá-lo, né? E nós podemos fazer algo pelo planeta Terra. O mínimo nós podemos fazer, né? A primeira coisa de pensar, primeiro é melhorar a si mesmo. Então, quando eu me melhoro, quando eu me torno uma pessoa melhor, quando eu começo a melhorar o ambiente do meu lar, quando eu começo a melhorar o meu ambiente de trabalho, da família, né, da onde eu moro, quando eu começo a fazer algo de bom para as pessoas, e isso me faz bem também, isso começa a melhorar também a minha forma de enxergar o mundo. Eu estou fazendo isso por mim, então eu estou me melhorando, estou conseguindo melhorar o ambiente onde eu vivo, e aí essa corrente vai aumentando. Percebem como nós conseguimos fazer? Então, eu posso fazer algo físico pelo planeta Terra? Posso. Começando pela reciclagem, por exemplo, né? Então, eu estou tentando fazer com que esse planeta tenha menos lixo, né? Menos enchentes, menos doenças, né? As pessoas falam, a Covid veio para ensinar. A Covid veio porque nós pisamos na bola.
porque nós fomos lá na natureza e não respeitamos, né? Então, é uma consequência exatamente dos nossos atos, tá? Deus não mandou doença, nada para nos afetar. É tudo um ciclo que todo mundo no seu lugar, trabalhando bonitinho, perfeito. Mas nós insistimos em ir lá e destruir algumas coisas. E aí traz uma consequência. Ela não é mandada para fazer o mal. Nós que nos prejudicamos. Então, se nós conseguimos fazer um pouquinho, a começar por nós e ao nosso redor, a gente já está ajudando muito o planeta. Né? Tudo bem? Uma colocação? Pode ir, Fran. Mundos regeneradores. Olha lá, gente, quanta vibração linda. Ali são satélites, né? Mas olha se essa conexão toda de satélites em torno do nosso planeta fosse uma conexão aí de pessoas querendo fazer o bem, né? Pensou uma conexão dessa de vibrações de amor, de paz, de harmonia, né? De acabar com a fome, com a dor, com a violência. Ia ser fantástico, né? E o mundo regenerador, as almas ainda têm alguma coisa a espiar. Tudo bem, a gente tem alguma coisa para aprender ainda aí, né? Mas aí a gente adquire novas forças, né? E nós descansamos um pouco dessas lutas que nós temos hoje. Então, nós estamos bem longe desse mundo, né, gente? Nosso planeta está longe. Mas a gente está aqui, firme, lutando para que ela chegue lá, não estamos? Porque da mesma forma que nós queremos evoluir para um mundo melhor, nós amamos o planeta Terra, nós queremos ele melhor, né? Então, já pensou a nossa conexão aí de boas vibrações, de amor, de melhora, fazendo essa corrente em torno do planeta? Né? A gente pode transformar aí uma imagem que é sobre satélites numa imagem pensando no amor que podemos distribuir. É ou não é? Eu acho bem interessante isso. E que a gente possa, né, um dia chegar aí nesse mundo regenerador e estar por aqui ainda, não ter ido para um mundo pior, né? Vamos melhorar, né? Pode passar, Fran. Aí tem os mundos celestes ou divinos. Eu queria só dizer uma coisa para você, gente. É a morada do mundo dos purificados, o bem reina, então não tem mistura de bem ou mal, lá é só o bem. Eu estava lá, de boa, quietinha, e me chamaram para vir para cá. Aí eu estou aqui com vocês hoje, tá? É uma missão, tá? Eu só queria dizer isso. Pela cara do Francisco, ele concorda plenamente comigo, né? Então, os espíritos que estão purificados, eles estão neste mundo e eles não vão vir para cá, por exemplo, reencarnar aqui na Terra. Eles podem enviar vibrações para nós, nos dar assim ajuda, ouvir as nossas preces, tentar nos orientar, mas eles não reencarnam, tá? Vocês vão ouvir muito isso, principalmente quando se fala, por exemplo, em Jesus. Ah, Jesus era um espírito puro na Terra. Não, se ele reencarnou, ele ainda não era puro. Ele pode ter se purificado? Pode. Nós temos certeza disso? Não. Ele é e foi importante para nós? É. Ele também é. Mas quando se fala que ele era o espírito puro aqui, infelizmente não é verdade. Se nós levarmos em conta o que nós estamos aprendendo sobre os mundos e o que nós vamos ver depois sobre os espíritos, tá? E isso diminui a missão dele, de quem ele foi? Ao contrário. Se pensarmos nisso, vamos pensar assim, traz este espírito, este ser Jesus de Nazaré, para mais perto de nós. É ou não é? Humaniza, tira ele daquela cruz que é um instrumento de tortura. Eu, particularmente, não gosto de cruz, para mim é um instrumento de tortura. Ele é, né? Então, tira ele daquele instrumento de tortura e traz ele para sentar na cadeira aqui do nosso lado para a gente bater um papo. Porque ele passou por aqui, ele sentiu dor, ele precisou aprender, ele precisou crescer, ele precisou evoluir. Não sei para vocês, mas para mim isso me ajuda muito, né? A pensar, puxa vida, eu também posso chegar lá.
não parece tão distante. Porque quando você imagina ele nessa forma como as pessoas falam, ele está distante. Então vai ser, poxa, vai demorar muito para eu chegar lá. E eu acho que eu nem vou chegar. E nós vamos, né? Então, trazendo ele para mais perto, entendendo que ele também teve as dúvidas, também teve o trabalho, né? Teve os seus momentos aí que precisou aprender várias coisas. Poxa vida, né? Ele conseguiu, então nós também vamos, né? Também vamos chegar lá no mundo desses espíritos purificados. Beleza? Olha só, gente, então, há uma outra coisa, ó. Não estamos definitivamente ligados a um mundo. Não passamos por todas as fases do progresso que devemos realizar até a perfeição. Então, todos nós somos extraterrestres? Somos. Nós não fizemos todas as nossas evoluções aqui neste planeta, né? Ele é um grande responsável para nos ajudar, como nós somos responsáveis por ele também, porque nós estamos aqui. Mas a nossa próxima encarnação pode não ser aqui. Tudo depende do que nós aprendemos. O que a Terra nos tem a oferecer de aprendizado, opa, eu estou na 7ª série, é o planeta Terra. Passei para a 8ª série, eu vou embora. Mas enquanto aqui nós estamos, nós temos uma ligação e um dever de nos melhorar para melhorar este mundo, beleza? É interessante a gente imaginar isso, né? De pensar que nós não fizemos toda a nossa caminhada por aqui, né? E pensar que hoje estamos aqui e que hoje precisamos fazer algo pelo planeta, né? Por favor. Gente, nós acabamos a aula, é isso? Então, vamos lá. Pode falar, Flavinha. Vocês falam bastante de Cristo no Espiritismo, né? E os outros profetas das outras religiões? Lao Tse, Confúcio, Buda, Maomé? Vocês trabalham um pouco com essas linhagens ou não? O que acontece? Por que se fala muito de Jesus de Nazaré? Cristo é uma coisa, Jesus é outra, né? Por que se fala muito de Jesus de Nazaré e depois fala em Cristo, né? Cristo é o Salvador, né? Tudo mais. Quando Kardec aceitou a missão, teve aula sobre Kardec, de trazer a doutrina espírita, da onde Kardec era? França, um país cristão católico, né? Ele estudou num país protestante. Então, qual era a referência dele de um ser mais evoluído? Jesus, né? Por causa da crença dele lá. Suponhamos que Kardec poderia falhar e não trazer a doutrina espírita, certo? Ele podia não aceitar a missão, era um direito dele. Haviam outros sendo preparados pelo mundo. Então, vamos supor que quem trouxesse o espiritismo nascesse na Índia. Quem seria a referência? Não seria Jesus, né? Então, quando ele fala de Jesus de Nazaré, é exatamente porque era referência de Kardec. Mas todos os outros que vieram também são referência ao espiritismo. Também são seres que vieram para trazer essa missão do quê? De melhorar a moral, de trazer o amor, né? Buda fez isso, Confúcio fez isso, Maomé fez isso, todos eles fizeram. Se você olhar todas as escrituras sagradas de todas as religiões, uma não foge tanto da outra. Todas elas vieram para trazer o quê? Amor, união, paz, né? Para que todos crescessem juntos. Então, a referência de Jesus, ser Jesus, é exatamente pelo contexto da religiosidade na Europa naquela época, né? Se fosse na China, nunca seria Jesus a referência, não é verdade? Se o espiritismo nascesse lá, e por aí vai, entendeu? Mas isso não quer dizer que todos eles não sejam referências para nós, são, e muitas, tá? Desde que
nós vamos pegar tudo que eles trouxeram para o bem da humanidade. Entendeu? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu queria tirar a mãozinha daqui. Ah, tá. Mas deu para entender, Flavinha? Eu Gente, sim, obrigada. a gente nunca pode dizer que Jesus... Quando Kardec pergunta aos espíritos se nós temos uma referência de espírito bom que teve na Terra, os espíritos respondem assim: vede Jesus. Por que vede Jesus? Porque tanto os espíritos que estavam ali, quanto a referência para as pessoas daquela época, eram Jesus pela religiosidade deles. Mas olha que interessante, vede Jesus. Então presta atenção nele. Mas poderia ser vede Buda, vede Confúcio, vede qualquer um desses que trouxeram amor, entendeu? Mas não unicamente Jesus, tá? Por favor, Igor. É interessantíssimo, né, Cláudia, o que você disse, porque eu sou muito curioso, né? E eu vou verificando algumas coisas de outras religiões e o que está mais perto da minha pessoa é o catolicismo, né? E tem um negócio bem interessante que quando tem uma revelação, né? É, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, que foi pescada por pescadores, né? Tem aquela Nossa Senhora de Medjugorje, né? É, todas essas aparições, essas revelações, elas acontecem com características do lugar aonde aconteceu, né? Então, não relacionado ao que você disse, né? Teve aparições na China que Nossa Senhora apareceu lá chilesa, né? Com o olhinho puxado. Então, tem aparições que aconteceu lá na Índia que estavam com as características do país, né? Isso remete muito ao que você disse sobre as naturalidades de cada lugar, né? E o jeito que a pessoa se identifica com aquela cultura, né? É, só achei interessante falar isso. Cada um de nós. Por isso que o Espiritismo, a gente pode dizer que ele é universal, né? Ele não é uma religião, né? O fundo do Espiritismo é moral, não religioso. Então, essa parte religiosa você pode trazer da onde você quer, né? Então, por isso que ele pode e deveria abranger todos no mundo, né? Porque respeitar e cada um ter a sua religiosidade, né? Você acreditar em Nossa Senhora, acreditar nos santos, não há problema algum, contanto que isso não te deixe mais confuso, né? Mas é a referência de cada um. Eu posso estar aqui dando aula para vocês e sair daqui e assistir uma missa, ir num culto, sem problema algum, né? Isso que é muito importante. E quando se tem essas referências de bons espíritos que vêm de uma forma de aparição para trazer sempre uma mensagem boa, preste atenção, porque sempre que é uma mensagem sempre vinda realmente de espíritos superiores, né, de espíritos puros, superiores, bons, benévolos, é sempre uma mensagem coletiva. É sempre para o bem da humanidade. Quando ela é muito alarmista, quando ela é muito ali para uma ou duas pessoas, ou para poucas referências, é bom ficar atento, tá? Os bons espíritos, eles nunca vêm fazer alertas para nos deixar preocupados, para nos deixar desesperados, tensos. Eles sempre vêm trazer algo positivo e bom. Então, qualquer uma dessas referências, por mais bonito que seja, presta atenção, né? Ou ela não, ou aquele espírito não trouxe exatamente essa mensagem, se ela é de Alá, né, de coisa ruim, ela pode ter sido deturpada pelas pessoas que estão ali, ou aquele espírito não era bom. Então, vocês têm sempre que prestar atenção nisso, né? Se realmente o que as pessoas estão passando foi o que aquele espírito falou, tá? Ou se o espírito não era bom. Então,
sempre a gente tem que ficar atento a isso. Eu não estou falando mal das aparições, muito pelo contrário. Mas quando você for ouvir alguma delas, pensa assim, poxa, esse trouxe algo de bom para a humanidade, né? Sim, então foram os bons espíritos que trouxeram, tá? E isso tanto, né, nesse caso, quanto em cartas, em oradores que vão falar, até a gente aqui, tá? Por isso que a gente tem que ficar atento. Por melhor que seja a pessoa, por melhor que seja o médium, o orador, o expositor, o padre, o pastor, a gente tem que prestar atenção. Quando ele está falando muito de coisas ruins que vão acontecer, peraí, isso é para prender a pessoa naquilo ali, não é para libertar, né? O que liberta a gente é o amor, tá? E aí vamos pensar o seguinte, o destino da Terra e causa das misérias humanas. Então, qual é o destino da Terra? É evoluir para chegar no mundo de regeneração, para ir até o mundo celeste, né? E por que existem as misérias humanas? Por culpa nossa, né? Porque nós mesmos fazemos coisas erradas. Eu não falei agora há pouco do Covid, por exemplo? Né? A pessoa, não, o Covid veio para levar embora os espíritos que não serviam mais para o planeta Terra. Todo mundo aqui conheceu pessoas que morreram de Covid e foi isso mesmo? Muita gente não precisaria nem ter morrido, né, gente? Então, infelizmente, muitas pessoas morreram por negligência e egoísmo de outras, né? Então, nós somos lá e cutucamos, né? Quando nós vemos as pessoas não vacinarem as crianças de vacinas que estão aí, de doenças que estavam praticamente erradicadas voltarem, a gente tem que parar e analisar. Espera aí, nós tínhamos evoluído tanto, porque nós estamos vivos hoje, por quê? Porque existiram essas vacinas, concorda? Porque se não tivesse existido, nós não estávamos aqui, gente. Sinto muito. Nós já teríamos morrido faz tempo, não é? Então, nós mesmos causamos essas misérias, né? Quando a gente vai... Esse ano é um ano de eleições, por exemplo. Né? Votem em mim, depois eu vou mandar meu santinho para vocês, tá? E aí eu vou querer que vocês filmem lá, voto. Estou de olho. Mas imaginem vocês, principalmente agora com a tecnologia, tudo, gente, tudo que vocês receberem, prestem atenção. Vão lá nos sites que fazem averiguação e veja se não é boato. Principalmente hoje que temos a inteligência artificial, né? Tudo bem que a inteligência artificial existe desde 1950, tá, gente? Mas ela está aprimorada agora, está sendo mais utilizada. Então, para nos enganar, estão usando muita coisa. Então, vamos ver, vamos verificar, vamos pesar, para que nós não voltemos para uma miséria que nós tínhamos há alguns anos atrás, né? Para que nós consigamos ir melhorando cada vez o mundo, né? Então, de leis que pensem no coletivo, né? Que realmente pensem nas pessoas, né? Quando falamos, por exemplo, de melhorar a escala, ser 5x2, nós estamos pensando, por exemplo, naquela mulher, vou falar de mulher, porque eu estou falando de mim, né? Mas pode ser o homem também, por que não? Mas vamos imaginar a nossa persona uma mulher que trabalha 6 dias e tem um dia de folga. E aí, naquele dia de folga, ela precisa lavar, passar, cozinhar para a semana, fazer uma lição com os filhos e tudo mais. Aí ela chega 3 ou 4 horas da tarde, super cansada, e a criança chega para ela e fala, mãe, vamos brincar? Poxa, filha, a mamãe precisa descansar. Se ela tem um dia a mais, o que ela vai fazer? Ela vai fazer tudo isso também, mas ela não tem um dia também para brincar, para sair, para se divertir. E isso é uma evolução da humanidade. Isso também é acabar um pouco com a miséria. Todos temos os direitos, nós temos o direito de trabalhar 7 dias? Temos, mas é uma escolha, não uma imposição. Então, tudo que vem para ajudar, para que a gente tenha trabalho, mas ao mesmo tempo nós temos o período de descanso, quando vocês estiverem lá no 3º ano, vocês vão ver a lei do trabalho. Né? O Francisco entende muito mais disso que eu hoje. Nós precisamos do descanso, todos nós precisamos. Então, é uma evolução. Isso não quer dizer que as pessoas não querem trabalhar, não quer dizer que as pessoas querem só
ficar na folga, como o pessoal diz, né? Não, é um direito de descanso também. Isso também faz parte da nossa evolução, de tirar aquele tempo também para estudar, de tirar aquele tempo para descansar, para aprender coisas novas, para evoluir, para passear, para brincar e para tudo mais. Isso também faz parte. Isso também diminui a miséria humana. Por quê? Porque torna a pessoa mais feliz. Faz com que ela se una com a família, faz com que ela se una com os amigos. Então, ela não tem só o pensamento do trabalho e viver cansado de não ter uma relação coletiva, porque vai estar sempre cansada e não vai conseguir se relacionar com as outras pessoas. Consegue entender o quanto isso é importante, o quanto precisamos batalhar também para isso? Estou falando de uma pessoa, mas isso serve para qualquer um, para um pai também, que também está cansado e chega naquele dia e ele também não consegue ajudar tanto, porque ele também quer o descanso. Isso é para todos nós. E quando nós também vamos pensar em miséria humana, é claro, o nosso trabalho voluntário é excelente, mas nós temos que fazer isso ali ao nosso redor, né, dentro de casa. Né? Eu falei do lixo reciclável agora, mas também, quando nós compartilhamos algo na internet, eu falei agora, né, das notícias mentirosas, se eu não passo para frente, se eu costumo checar, eu também estou fazendo bem, porque eu posso estar lançando ali uma mensagem cheia de ódio, eu nem percebo. E aí eu vou aumentando o ódio das pessoas, eu vou aumentando aquela miséria. Olha a nossa responsabilidade. E se eu um dia passo alguma coisa que não é boa, e eu descubro, eu tenho a obrigação de falar, gente, desculpa, o que eu passei para vocês não é verdade. E a gente não faz isso, né? A gente se esconde ali atrás da tela. Então, essa caixinha aqui, ó, que é o computador ou o celular, eu tenho um professor de marketing que ele chama o celular de capiroto. E fala, quando a gente está com o capiroto na mão, a gente faz qualquer coisa, né? E nós precisamos aproveitar esse qualquer coisa para fazer o bem. Né? Olha o que a internet nos proporcionou para diminuir a miséria. Estarmos aqui neste momento e poder falarmos sobre sermos seres melhores. Num dia de trabalho cansado, todo mundo aqui, puxa, refletindo sobre como ser melhor. E como ser melhor para melhorar o mundo. Isso não é legal, gente? Pois é. Então, quando a gente fala do destino da Terra, o destino da Terra é, sim, se tornar um mundo melhor. E é o mesmo destino de todos nós. Só que para nós melhorarmos, nós precisamos também ajudar a melhorar o nosso redor, né? Nos melhorar como seres humanos e as outras pessoas. Da matéria de hoje, propriamente dito, termina aqui. Mas se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais. Se tiverem mais alguma dúvida, por favor. Cláudia, eu tenho uma dúvida. Só uma? Porque você tem direito a só mais uma. É porque eu estou começando agora, né? Então tem que ir devagar, né? A gente, já estou brincando. Pode perguntar o que você quiser. Se eu souber responder. Não, então, eu iniciei a leitura do Livro dos Espíritos, né? Na verdade, ao longo aí dos meus 36 anos, já comecei e parei várias vezes, né? Mas dessa vez eu peguei mais firme e eu gostaria de perguntar para vocês, para o seu Francisco, né? A gente deve começar essa busca do conhecimento espírita no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo Allan Kardec? Livro dos Espíritos. Na realidade, a iniciação do Espiritismo deveria ser por um outro livro, um livro fininho chamado O que é o Espiritismo. Tá? Deveria ser iniciado por ele. Por quê? No que é o Espiritismo, Kardec explica sobre realmente o que é o Espiritismo para uma pessoa que não acredita em nada, para um sacerdote, e por aí vai. E essas explicações que Kardec dá sobre o Espiritismo nesse livro, é um livro fininho, é fantástico. Mas, você tem o Livro dos Espíritos? Comece. E comece lá pela introdução.
As obras, eu já te passo a palavra, tá, Flavinha? As obras de Kardec são 32 publicações. As 32 publicações têm sempre uma introdução, ou maior ou menor, mas sempre tem informações excelentes. E do Livro dos Espíritos não é diferente, tá? Então, se você quer iniciar a ler, comece pelo começo. Este é um ano preparatório, né? Posso dizer, de iniciação ao Espiritismo. Então, é um ano que nós falamos um pouquinho de cada assunto. Que nem este assunto, nós trouxemos um apanhado geral só para introduzir o conhecimento, para depois nós falarmos sobre vida material, sobre espíritos e por aí vai, e entrar em outros assuntos polêmicos. Nós vamos falar sobre interrupção voluntária da gravidez, nós vamos falar sobre sexualidade, nós vamos falar sobre suicídio e por aí vai, tá? Então, a gente se inicia um pouquinho desse conhecimento para entrar nesses assuntos. A partir do ano que vem, aí se aprofunda mais no Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, e que é um livro fantástico, tá? Mas vai lá na introdução para você ver. É bem, bem legal. Pode deixar, eu vou sim. Na verdade, assim, eu me recordo de ter lido várias vezes e sempre passei da pergunta 100, né? Mas dessa vez em específico, eu me surpreendi, assim, com algumas coisas que eu... É interpretação, né? Eu já li essas primeiras perguntas, acho que eu cheguei ali nas 500 e pouco agora dessa vez e vou continuar lendo. Mas eu já li ali, com certeza, várias vezes as primeiras 100 perguntas, e dessa vez eu me surpreendi, assim, como se eu não tivesse lido nunca, sabe? Porque conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo coisas novas da vida, vai passando a idade, alguns acontecimentos da vida, você olha diferente mesmo. Até hoje, quando a gente... Porque, assim, para dar essa aula, eu dou essa aula aqui em um outro lugar. Então, para preparar essa aula, esses slides aqui já estavam preparados, né, desde o ano passado. Mas todo ano, alguma coisa a gente muda, alguma palavra, um olhar diferente. A gente procura trazer o que está ali no Livro dos Espíritos, né? E algumas coisas do Evangelho, da Gênesis e outros livros. Mas sempre trazendo para o nosso olhar de hoje, né? Que nem quando eu vou falar de alguma coisa polêmica, né? A gente vai falar da interrupção da voluntária da gravidez, a gente não traz só o que tem na doutrina espírita, mas a gente traz o que tem porque é um problema de saúde pública, né? Então a gente traz isso, a gente fala de outros assuntos que se unem ao espiritismo, né? Então, quando você vê algum assunto lá, que nem você falou da pergunta 100, essa parte da pergunta 100 é exatamente que fala da escala espírita, que é a progressão dos espíritos. Olha que interessante, né? Você falou exatamente dessa questão 100, que é muito interessante, e que as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes que estão ali, né? Por exemplo, quando se fala em espíritos puros lá, que nem eu falei agora há pouco, está lá, claramente, não reencarnam. E muitas pessoas, quando vão falar desse assunto, dessa questão, não falam que os espíritos puros reencarnam. E isso é muito importante, porque isso quebra alguns paradigmas, né? Quebra algumas coisas que a gente acha do maravilhoso, do divino, e fala, peraí, mais pé no chão, né? É muito interessante, o Livro dos Espíritos é fantástico. Pois não, senhora, se você não se cansou, você pode falar. Não, eu só queria perguntar se esses livros tem lá na Livraria do Vale. Tem. Tem? Tem. Tem até no Não, sebo. providencial. Dá uma olhadinha no sebo. Vê com a Daniela, que ela tem bastante do sebo. Tá. Se possível, pegue a tradução de Herculano Pires. A tradução de Herculano Pires Hã? Estou anotando. Isso. Se possível, Herculano Pires. É muito bom. É interessante a gente ir adquirindo e lendo devagarinho e tudo mais, e conhecendo. E por que não trazer e tirar dúvidas, né, do conhecimento? Eu trouxe aqui o que os espíritos trouxeram e falaram para Kardec naquele tempo, né, de mais voltado ao espiritual. Mas é o que eu falei, a gente pode ver o que a ciência está trazendo de conhecimento sobre o universo, né? Hoje a gente sabe que o universo está expandindo, mas não é que ele está expandindo para fora,
Ele está dentro de um lugar e ele se expande dentro dele, né? Isso que é uma coisa... Como que eu posso imaginar isso? Então, o universo não é uma coisa só, são vários universos. Nós estamos descobrindo, né? Então, quer dizer, se for isso, então existem mais seres em mais lugares ainda. Então, é muito mais grandioso do que a gente possa imaginar, né? E com esses telescópios, essas coisas, a gente está vendo aí coisas que, nossa, eu fico maravilhada, né? É bem interessante. O que mais? Podem perguntar, a gente tem tempo. Vou deixar um pouquinho para a semana que vem. Pode deixar, para a semana que vem, não tem problema, não. Mas é isso, gente. O que a gente tinha exatamente para passar sobre o assunto hoje é isso. Você quer colocar alguma coisa, senhor Francisco? É que o senhor Francisco, quando se fala, começa a falar sobre extraterrestres, sobre mundos, essa aula vai até meia-noite. Mas pode falar, eu deixo. Não, tudo bem, tá tranquilo. Você Ixi, conseguiu. tá tranquilo, ele não quer falar, lascou, gente. Não. Vamos deixar para a próxima aula, como diz o Igor. É verdade. Tem muita Você coisa. já intimidou ele, né, Cláudia? Oi? Você já intimidou ele, ele não vai falar mesmo, né? Tá. Minha filha, em 30 anos eu não intimido ele de jeito nenhum, viu? Mas é isso, Tá gente. bom. Se vocês não conhecem a saga Star Wars, por exemplo, quiser assistir pelo menos os primeiros filmes, só para ver ali a diferença dos mundos, assistir Avatar. Tem um filme muito antigo dos anos 80, que ele se chama Inimigo Meu. Acho que é Inimigo Meu. Vou procurar, ele eu coloco lá no grupo. Então, era um terráqueo que ele vai para um planeta, ele acaba caindo num planeta junto com o inimigo dele, né? E aí os dois acabam tendo que conviver, aquele ser de outro mundo e um terráqueo, e aí eles acabam se tornando amigos. E é um filme muito interessante, assim, realmente lá no começo dos anos 80, mas é um filme, assim, que mostra exatamente essa relação. E aí você pensa assim, como que nós aqui no planeta Terra iríamos nos relacionar com seres de outro mundo, né? Como seria isso? Que da mesma forma que tem pessoas boas e ruins aqui, em outros mundos tem também. Esses que querem comunicação nem sempre querem comunicação para o nosso bem. Eles podem estar querendo comunicação para o mal, por que não, né? Mas nós esperamos que eles queiram para o bem, para ver se ajuda a gente, dá um fôlego, né, gente? Mas é bom sempre ter essas referências só para imaginar que realmente cada mundo é diferente um do outro. O que a gente quer do nosso, né? Vamos ali sonhar pensando no que se a Lua ela tem uma parte colorida, né? Por que não nós não melhorarmos o colorido aqui e ver os outros mundos também dessa forma, né? Então é isso. Então não tem mais perguntas? Então a gente vai encerrar mais cedo, senhor Francisco? Pode Tem ser. problema para vocês encerrar antes? Não, tudo bem. Então, por favor. Então, vamos fazer uma prece, né? Vamos fazer uma prece agradecendo, né, ao Pai a oportunidade de estarmos aqui, né? De poder entender um pouquinho, né, deste universo e trazer para todos nós a paz que o universo pode nos trazer. Agradecer ao Pai e não só ao irmão Jesus, que veio também nos ensinar o amor, mas cada um desses profetas, que não precisa ser grandes profetas, mas pessoas que são colocadas na nossa vida, que nos ensinam a amar. Obrigada a cada um deles e obrigada a cada um de nós por poder estar aqui. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.